Nós temos estado a estudar o livro de Lucas de uma forma expositiva desde o início do ano, desde janeiro. Não sei se já perceberam, mas já passou um mês e meio desde que o ano começou. Né? Parece que acordamos de manhã e já estamos a meio de fevereiro. E é algo que nós temos que tomar atenção, não é? O tempo, da forma como é que nós estamos a gastar o tempo que temos. Porque uma coisa que eu tenho verificado à medida que vou envelhecendo, amadurecendo, podem usar o termo que quiserem, é que parece que cada vez mais os dias são curtos. Chegamos ao fim do dia, parece que não conseguimos fazer tudo aquilo que tínhamos para fazer e, efetivamente, a Bíblia também nos alerta para isso, para nós remirmos o tempo, para nós usarmos o nosso tempo da melhor maneira. E então nós vamos agora estudar Lucas capítulo 5. Nós entramos então para o capítulo 5 de Lucas. Se quiserem abrir nas vossas Bíblias, mas também nós vamos projetar aquilo que é o texto bíblico para que todos nós possamos acompanhar. É muito importante que todos nós possamos ir à Bíblia. Irmãos, uma das heranças que a Reforma Protestante nos deixou foi o acesso à Bíblia. Nós temos que usar a Bíblia. Nós não podemos cair naquilo que era o erro no passado, de que as pessoas eram incultas em relação à Bíblia, também porque a Bíblia não era muito acessível em relação à língua que as pessoas falavam, e nós temos que honrar aquelas pessoas que pagaram com a vida ao traduzir a Bíblia para uma língua comum do seu país. Então nós temos muitos homens, temos Martinho Lutero, temos William Tyndale, temos João Ferreira de Almeida, que traduziram a Bíblia para várias línguas comuns, alemão, inglês, português e outros haverá. E nós temos que honrar esse esforço, porque não é fácil traduzir a Bíblia daquilo que era o grego e o hebraico, dos originais, primeiramente depois traduzido para o latim, que também não era uma língua acessível, e depois estes homens, percebendo aquilo que estava errado de acordo com aquilo que a Igreja instituída na altura estava a pregar, e estamos a falar há mais de 500 anos atrás, eles acabaram então por receber este desafio inspirados por Deus de traduzir a Bíblia. Então, irmãos, nós temos que ter a Bíblia bem presente no nosso dia-a-dia, usá-la, lê-la, relê-la, meditar nela. Ela é o alimento espiritual para nós. E nós vamos então ler os primeiros 11 versículos do capítulo 5 de Lucas e vamos então estudar este capítulo, esta parte deste capítulo, porque o capítulo não termina aqui, mas isto de pregar expositivamente nós temos que também conciliar com o tempo que temos no culto, com o tempo de pregação, senão eu podia ficar aqui a pregar durante muito mais tempo, mas depois as pessoas vão saindo, depois eu ficarei aqui sozinho a pregar. Também o objetivo não é esse. O objetivo é que também seja pregações, não digo curtas, mas mais ou menos não muito longas e edificantes para que nos possa fazer construir o nosso próprio relacionamento com Deus. Vamos ler então os primeiros 11 versículos de Lucas 5. E diz assim então: Um dia estava Jesus à beira do lago de Genezaré e a multidão apertava-o porque queria ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos parados junto à praia. Os pescadores tinham saído e estavam a lavar as redes. Jesus entrou numa das embarcações, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se e do barco ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Leva o barco para a parte mais funda do lago, com os teus companheiros, e lança as redes. Simão respondeu-lhe: Mestre, andamos toda a noite à pesca e não apanhamos nada. Mas já que tu o dizes, vou lançar as redes. Deitaram as redes à água e apanharam tanto peixe que elas ficaram quase a rebentar. Fizeram então sinais aos companheiros que estavam no outro barco para os irem ajudar. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que quase se afundavam. Quando Simão Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Tanto Simão como os que estavam com ele ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado. O mesmo aconteceu com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. Daqui em diante serás pescador de homens. Eles puxaram então os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. Isto é um dos episódios de Jesus, do dia a dia de Jesus.
junto a este lago, que era um lago grande. Nós às vezes, quando estamos habituados ao mar, quando pensamos em lago, pensamos às vezes num lago pequeno, não é? Mas não, era um lago muito grande. Eu não sei exatamente quais eram as medidas, mas imaginem um lago que iria desde aquilo que é o Caneiro até à Doca e circundava. Era um lago assim bastante grande. Quem já foi à Suíça sabe que a Suíça tem muitos lagos. E os lagos da Suíça são grandes. Então era um lago também aqui que dava para pescar e tinha muito peixe também. E era o ganha-pão daqueles homens. E Jesus estava a ser apertado pela multidão. Este é o cenário. A multidão que seguia Jesus porque queria ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Nós já vemos no capítulo 4 que Jesus fez muitas maravilhas no sentido de libertar pessoas que estavam com situações de vida, seja de doença, seja de demónios dentro dela, e Jesus veio e libertou essas pessoas, e isso causou um impacto nas pessoas, que as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus estava a fazer. E então as pessoas começavam a seguir Jesus. E Jesus começa a estar num momento em que ele está, o lago atrás, imagino a praia, as pessoas a cada vez mais a apertá-lo, a virem, e ele estrategicamente, Jesus diz, olha, Pedro, vamos no barco, eu vou ali para um bocadinho mais longe, e as pessoas não me conseguem alcançar, porque isto é o lago, e eu dali vou ensinar as pessoas a palavra de Deus. E assim foi. Jesus viu ali aqueles pescadores que estavam a trabalhar, e estrategicamente, para que pudesse ter mais alcance ao ensinar a multidão, Jesus então criou esta estratégia de ir lá ao barco e afastar-se. Depois nós temos este episódio aqui, que quando Jesus termina aquele ensinamento que ele estava a dar à multidão, e ele percebeu, que ele viu que os pescadores estavam a lavar as redes e não tinham pescado nada, Jesus diz, olha, vamos ali para a parte mais funda do lago e vais lançar as redes. E Pedro, já experiente nestas lides de pescador, tendo passado a noite a trabalhar, porque os pescadores têm este estilo de vida, né? Nós temos aqui o meu sogro, é pescador, às vezes ele não vem ao culto porque está a dormir, porque teve a trabalhar durante a noite. E é isto que acontece. Nós vivemos numa terra pescatória e muitas das pessoas que nós conhecemos que são pescadores, elas vão trabalhar durante a noite, pegam ali ao final da tarde e ficam a noite toda naquilo que é a pesca, a faina, não é? Que é para depois também nós, de manhã, quando formos à praça, termos o peixe fresco, né? Para poder levar, para fazer para o almoço. E então esta é a vida de pescador. E eu imagino que Pedro estivesse cansado, porque ele estava a noite toda a trabalhar, e ele deve ter... Oh Jesus, nós estivemos a noite toda a pescar e não pescámos nada, não há nada neste lago que a gente possa pescar. E imaginem, não é? Ele podia ter rejeitado, dizer, não senhor, eu estou cansado, eu vou mas é para casa, que amanhã é um outro dia... Amanhã é outro dia de ir para a pesca, e se não for eu a ir trabalhar, tenho que sustentar a minha casa. Ele poderia ter dado essa desculpa. Mas aquilo que Pedro diz, algumas versões dizem, sobre a tua palavra, e aqui esta versão diz, se tu dizes, Jesus, então eu vou fazer. Irmãos, nós temos que entender que no nosso dia-a-dia, quando nós percebemos exatamente que é Jesus que nos está a mandar fazer alguma coisa, por mais que essa coisa seja confusa de fazer ou parecendo impossível de acontecer, Jesus não nos pede nada em vão. Aquilo que Ele nos pede para fazer é porque Ele está a dizer, é porque tem um propósito. Pedro poderia ter dito, não, eu não vou. A experiência leva-me a crer que quando eu estou a noite toda a pescar e não acontece a pescaria, eu não vou voltar agora para lá. Se não houve peixe durante a noite, também não vai haver peixe agora. Mas aquilo que Pedro diz é, se tu estás a dizer, se tu, que és aquele que curou a minha sogra, lembrem-se daquilo que se passou. Em capítulo 4, ele tinha curado a sogra de Pedro. Se tu és capaz de curar, se tu és capaz de libertar pessoas, se tu dizes, eu vou lá. A experiência que Pedro já tinha com Jesus permitiu-lhe ele perceber que aquilo que Jesus lhe estava a mandar fazer era uma coisa que era credível. Jesus não estava a querer gozar com ele. Jesus estava-lhe a mandar fazer uma coisa e Pedro, porque confiava em Jesus, ele foi e fez. Mesmo parecendo pela experiência dele que não iria levar a lado nenhum. Então, irmãos, a nossa resposta de obediência a Jesus, àquilo que Jesus nos pede, vai na medida que nós tenhamos intimidade ou conhecimento de quem Jesus é. Se tu não passas tempo com Jesus, na medida em que não lês a Bíblia, não oras, não procuras conhecer aquilo que Jesus fez,
não procuras conhecer aquilo que Jesus faz por meio dos teus irmãos, aquilo que Jesus está a fazer, vai ser mais difícil para ti confiar em Jesus quando Ele te pedir alguma coisa para fazer. Porque tu não tens experiência com Jesus. E tu vais duvidar. Vais confiar mais na tua experiência do que naquilo que Jesus te está a pedir para fazer. Percebe, irmãos? Então a intimidade que nós vamos criando com Deus vai nos capacitando para confiar na palavra dEle, naquilo que a palavra dEle nos diz, para nós irmos e fazermos. Se nós não tivermos experiência com Deus, nós não vamos confiar naquilo que Deus nos está para dizer, nos está a pedir para fazer. Nós vamos antes confiar naquilo que é a nossa experiência, a experiência de outras pessoas. É verdade, a Bíblia diz também que é sábio no tomar decisões nós percebermos, ok, a experiência que aquela pessoa passou, a experiência que eu tenho de vida, que todos nós temos de vida, pode nos ajudar. Mas aqui, a experiência de Pedro, o que é que lhe poderia ter feito era, vai para casa, desce do barco e vai para casa dormir, descansar, porque amanhã vai ser outro dia de trabalho. Mas aquilo que Pedro fez foi confiar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Jesus estava a dizer, vai, lança as redes e pede até, Jesus até diz, olha, pede aos teus colegas para vir, porque isto vai ser uma pescaria enorme. E na verdade, aquilo que aconteceu é que houve uma pescaria como nunca tinha havido. Ficaram todos pasmados. Eu acredito que nunca tinha havido uma pescaria como aquela, porque pescadores experientes como eles eram, não se pasmariam com alguma pescaria assim medíocre. Tinha que ser realmente muito peixe para eles ficarem surpreendidos. Né? E a Bíblia diz que ao ponto até que o barco ia-se afundando com o peso do peixe. Então, quando Jesus te pede para fazer alguma coisa, para e pensa. E a dificuldade aqui pode ser, será que é mesmo Jesus que me está a pedir ou é outra coisa que me está a pedir? E aqui eu gostaria que nós pudéssemos também pensar no seguinte. Por vezes, existem situações na tua vida que Deus te deixa decidir. Deus deixa-te decidir. Aliás, Deus deixa-te decidir tudo aquilo que tu podes decidir, sabendo que tu tens consequências dos teus atos. Como perceber se é Jesus que me está a pedir alguma coisa ou não? A primeira coisa que tu tens que perceber é se aquilo que tu entendes que é Deus que te está a pedir, se não vai contra a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que Deus pede jamais pode ir contra a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus em que podemos entender aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus, a forma como Deus quer que nós vivamos. Então tu jamais podes dizer, foi Jesus que me disse para, quando aquilo que é essa decisão vai contra a palavra de Deus. Não pode. É uma contradição. Depois é importante também perceber se aquilo que Jesus está a pedir, se é para o avanço do seu reino, esta expressão, avanço do seu reino, mais pessoas venham a conhecer quem é Jesus, mais pessoas venham a ficar a conhecer quem é Deus, o que é a Bíblia, o que é a Igreja. Isto é o avanço do reino de Deus, para que não exista mais corrupção e exista luz. Esta expressão luz no meio das trevas. Trevas significa corrupção, maldade, o mal, em que vem luz. Luz é o bem da parte de Deus que vem e vem iluminar aquilo que são as trevas. E depois também se é para a glória dele. Percebe, irmãos? Não é para a nossa glória. Pedro não poderia tirar ali os louros. Né? Talvez ali, eu não sei, já estou um pouco a especular, mas talvez aquela notícia do peixe, da pescaria, tenha circulado pela vila e Pedro pescou ali uma pescaria, foi a pescaria que já... O Pedro é mesmo experiente, né? Pedro jamais poderia pôr o ónus da glória nele próprio. Nele próprio. Teria de ser a glória dada a Deus. Então, identifica claramente se aquilo que Jesus está-te a pedir, se é de acordo com a palavra de Deus, se é para o avanço do seu reino e se serve para a sua glória. Depois disto, se tu identificares que mesmo assim tens duas opções de decisão, nós vamos ver um vídeo. Há um senhor que tem muito talento de ensino e de escrever e de colocar ali naquilo que ele chamou lições do guardanapo, que é um canal do YouTube que existe, e ele explica muito bem aquilo que eu também penso. E é isto que
que eu vou ensinar também. Há momentos na vida em que nós, de acordo com uma decisão daquilo que Jesus nos pede, porque a diferença aqui é, nós estamos a analisar, Jesus pede algo a Pedro, Pedro obedece e colhe o fruto bom disso. Só que nós sabemos que Jesus não está ao nosso lado ali a pedir, olha, Tiago, vai e pesca ali. Não está. Deus é Espírito. Nós temos de ter um relacionamento com Deus por meio da fé. Mas temos algo concreto que nós podemos nos basear, que é a palavra de Deus. Que é se aquilo que Deus nos está a pedir servirá para o avanço do seu reino na terra. E se é para a glória dele. Então é muito importante que nós possamos entender isto. De que se obedecendo a estas 3 questões, tendo a opção ou não de tomar um caminho, Deus pode nos deixar escolher. Escolher. Sabendo que haverá consequências para cada escolha. Percebem? Nós vamos ver esta lição de guardanapo. É importante também perceber que aquilo que está em concordância com a sua palavra, isto também significa que aquilo que Deus nos pede nunca poderá ir contra a sua palavra, ou seja, nunca poderá ser pecado. Porque Deus abomina aquilo que é o pecado. E se por meio da sua palavra nós, de uma forma concreta, temos a percepção de que aquilo é pecado, jamais poderemos dizer que é Deus que nos está a pedir para fazer, porque senão Deus estava-se a contradizer Ele próprio. Entende, irmãos? Então é muito importante nós entendermos se é mesmo Deus a falar, se vai a favor da sua palavra, avanço do seu reino para a sua glória. E posto isto, vamos analisar então aquilo que este senhor, que eu não me recordo o nome, mas certamente aparecerá aí, nos explica também. Olá, gente boa, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre 2 abordagens sobre a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se você é um cristão verdadeiro que segue a Jesus, você precisa ter essa experiência constante na sua vida de ser dirigido pelo Espírito de Deus, saber a vontade de Deus e cumpri-la. Nós temos 2 teorias a esse respeito. A primeira teoria, eu quero chamar aqui, por falta de um nome melhor, de o ponto negro. A teoria do ponto negro é para explicar como se houvesse um alvo, né? E nós estamos no campo e vamos praticar arco e flecha. E bem no centro do alvo existe o ponto negro. Então, acertar a vontade de Deus é acertar esse ponto. Quando você atira, eu coloquei aqui a flecha azul, você acertou com a vontade de Deus, você fez a coisa certa, então você acertou o ponto negro. Mas se você errar, acertar meio ali do lado do alvo, você não acertou a vontade de Deus. Esse tipo de abordagem para a vontade de Deus traz muita angústia para o cristão, porque ele sempre está preocupado em acertar esse ponto negro no centro do alvo. Mas existe uma outra teoria, que eu vou chamar de a teoria da avenida. A teoria da avenida entende que a vontade de Deus é definida por uma série de princípios, e esses princípios são essas grandes faixas que formam essa grande avenida. Então, o cristão, ao procurar a vontade de Deus, ele tem liberdade de andar nessa avenida conforme ele quiser, desde que ele esteja dentro da vontade de Deus. Por exemplo, vamos imaginar que um cristão está procurando a vontade de Deus a respeito de um emprego. Ele tem 2 oportunidades de emprego. Num deles, ele vai ganhar R$10.000 por mês. A outra oferta de emprego, ele vai ganhar R$5.000 por mês. Então aqui nós temos um cristão entrando em conflito. Alguns acreditam que o certo seria escolher o de R$10.000, porque Deus quer que a gente seja rico. E tem gente que acredita que não, que o certo é escolher o de R$5.000, porque Deus quer que a gente seja pobre e simples. Nenhuma das 2 posições está correta. A verdade é, você pode escolher. Você pode escolher qualquer um dos 2. O que é que você não pode escolher?
Você não pode escolher uma outra oportunidade que você tem de emprego aqui, ganhando, sei lá, 20 mil, vamos inventar isso, no qual você precisa desobedecer esses princípios da palavra. Por exemplo, eu te pago mais, mas você precisa mentir, você precisa produzir relatórios errados, ou você precisa entregar drogas no bairro do vizinho, ou você precisa tratar mal os funcionários porque aqui na nossa empresa é assim. Você está saindo, você está abandonando os princípios da vontade de Deus, os princípios que iluminam a vida do cristão. Mas se você estiver dentro do caminho, você pode fazer uma escolha. Deixa eu mudar o exemplo. Vamos imaginar que o assunto não é emprego, que o assunto é casamento. Então, eu estou procurando uma esposa e eu tenho duas meninas que eu acho que têm grandes possibilidades. Ué, você pode escolher. Claro que a menina também pode escolher, não é verdade? Mas você pode escolher qualquer uma das duas. O que é que você não pode escolher? Você não pode escolher uma menina que esteja totalmente fora dos princípios bíblicos. Por exemplo, casar-se com alguém que não serve a Jesus, que não segue a Jesus. Vamos usar essa mesma ilustração da procura de uma esposa na teoria do ponto negro. Pensa comigo por um instante. Olha a angústia. Esse cristão aqui, ele casou com a mulher errada, porque ele não acertou naquele ponto negro. Ah, se ele casou com a mulher errada, ela devia ter casado com esse cara aqui, de acordo com a vontade de Deus, mas ela não se casou. Então, aquele cara também se casou com a mulher errada. Foi um erro que faz com que o outro homem que está do lado de lá e que devia casar com essa aqui também errou. Ou seja, nós estamos acreditando de que um erro inicial absurdo sobre o casamento faz com que todo o universo seja desmantelado e que Deus, coitado, Deus não conseguiu colocar ordem no universo porque eu casei com a mulher errada. Vocês estão percebendo como a teoria do ponto negro não é razoável e falta bom senso? Agora, vamos voltar para a avenida. A avenida, ela é formada por princípios. Princípios que devem reger as nossas vidas. Então, não vamos usar apenas o texto de Romanos 8,14. Vamos usar Salmo 119, 105. O que diz lá? Texto muito conhecido. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus tem uma série de princípios que devem reger a minha vida, eu também começo a acreditar que eu posso fazer escolhas, eu posso fazer decisões, desde que elas sejam de acordo com esses princípios da vontade de Deus. Enquanto que do outro lado, o ponto negro é uma busca desenfreada por Deus revelar um mistério secreto que ele tem e que eu então preciso descobrir qual é o ponto negro. Deixa eu terminar dizendo o seguinte. Geralmente as pessoas que estão querendo acertar naquele ponto negro estão usando um processo mais místico e desprezam o bom senso. Eles querem que Deus dirija como ele deve fazer uma decisão comercial, com quem que ele deve se casar, com todas as decisões da vida do dia a dia, e ele fica nessa busca mística, como é que Deus vai me revelar? É um pessoal que geralmente fica pedindo sinais. Ele quer que Deus faça cair na frente dele uma tabuleta. Ele quer que Deus sempre mostre para ele de alguma forma, olha, é por aqui que você deve seguir. Do outro lado, também tem erros. Pessoas que só tomam decisão baseado nos princípios, às vezes se tornam pessoas muito racionais. Usam um processo racional, mas sem espiritualidade. É possível errar também nessa área. Você se torna uma pessoa tão cabeça, quer cranear as suas decisões, que não leva em consideração a direção do Espírito Santo. Onde é que está a sabedoria? A grande sabedoria está nesses 2 versículos da palavra. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a parte mística.
mas você tem que tomar decisões baseadas em princípios da palavra, que são a lâmpada dos nossos pés. Então, queridos, terminamos essa lição assim: na busca da vontade de Deus, primeiro, nós cremos no modelo da avenida, onde a palavra tem os princípios. Nós buscamos a Deus em oração e ouvimos a voz do Senhor considerando esses princípios. Não fazemos isso sem bom senso, pelo contrário, usamos o bom senso, mas usamos a oração, somos racionais e somos espirituais. Queremos que Deus dirija e cremos que podemos tomar decisões corretas a cada passo. Bom, é isso aí. Que Deus nos ajude a todos a sermos guiados por Deus em cada dia. Um abração. Graças a Deus nós temos acesso àquilo que é o YouTube. Nós temos que filtrar muita coisa que passa no YouTube, mas encontrei este irmão que faz... Há outros vídeos dele, se quiserem procurar no YouTube, é muito interessante. Eu uso isto também muito com o trabalho com os jovens, mas achei que fosse interessante também para nós partilhar aqui esta tarde, para nós entendermos que existem momentos em que nós podemos escolher. Pedro poderia ter escolhido, mas ele ali estaria a desconfiar de Jesus, a desobedecer no fundo àquilo que Jesus lhe estava a pedir. Mas há momentos na nossa vida em que nós podemos escolher, desde que as nossas escolhas estejam dentro daquilo que são os princípios da palavra de Deus, que sejam guiados também pelo Espírito Santo. Adiante, versículo 6, então nós temos aquilo que foi a ação de Pedro a deitar as redes na água e apanharam tanto peixe que elas ficaram quase a rebentar. Fizeram então sinais aos companheiros que estavam no outro lado do barco para irem ajudar. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que quase se afundavam. Então aqui a ação que Pedro efetua relativamente confiando no Senhor, confiando em Jesus, levou-o a agir e em resultado disso ele foi abençoado. Muitas das vezes a nossa bênção pode vir logo. A bênção que Deus nos dá da obediência vem logo e nós sentimos uma paz com Deus. Por vezes essa bênção, que pode ser ou não material, porque nem sempre bênção proveniente daquilo que é a obediência ao Senhor é algo material. Nós temos muitos irmãos, ainda nesta terça-feira nós estivemos aqui na reunião de oração a orar pela igreja perseguida, pessoas que dedicam as suas vidas a pregar o Evangelho em países onde são perseguidos e pagam com a própria vida, e a bênção não vem. Porque a pessoa não enriquece, a pessoa é morta. É morta ela e muitas vezes assiste à morte da família só por pregar o Evangelho. Mas uma coisa nós sabemos: a maior bênção que nós podemos vir a ter é um relacionamento face a face com o nosso Senhor. E isso nós vamos alcançar naquilo que é a nossa morada eterna, que é o céu. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Irmãos, confiança mostra-se naquilo que é a teoria. É verdade, nós dizemos confio no Senhor, mas principalmente na prática, na obediência a Deus, quando Deus nos pede para fazer alguma coisa e nós, confiando nele, agimos em conformidade com aquilo que ele nos pede para fazer. Simão Pedro, quando viu este maravilhoso milagre, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Nós devemos ter a consciência de que toda a glória é para canalizar para Deus. Numa decisão bem-sucedida, em alguma coisa que nós decidimos e correu bem, fomos abençoados, toda a glória tem de ser canalizada para Deus, porque foi Deus que nos orientou e que nos fez tomar essa decisão também. Então, Pedro aqui admite que foi por meio de Jesus, do poder de Jesus, que ele fez esta pescaria, e ele diz mesmo: eu não sou digno. Várias vezes Pedro diz isso ao longo da Bíblia: eu não sou digno de estar na tua presença, Senhor, porque eu sou um pecador. É bem-sucedido na sua profissão, no seu ministério, naquilo que são decisões que toma no dia-a-dia, canalize essa glória para Deus. Dê glória a Deus, porque Ele merece toda a glória. E isto aplica-se para todas as áreas da sua vida. É a nossa parte fundamental não atrapalhar aquilo que Deus pode fazer e está a fazer por nosso meio. Estamos preparados para ser usados por Deus para o avanço do seu reino nesta terra? Que assim seja, irmãos. Depois é muito interessante nós vermos naquilo que são... Isto aqui está a fazer um bocadinho de eco. Não gosto muito do eco, fico assim um bocadinho desconfortável. Do versículo 9 diz: tanto Simão como os que estavam com ele ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado,
O mesmo aconteceu com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Jesus disse a Simão: não tenhas medo, daqui em diante serás pescador de homens. Eles puxaram os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. Irmãos, apesar daquilo que é a bênção material, porque era uma grande bênção material, eles tinham apanhado uma quantidade de peixe. Imaginem que eles agora iam vender esse peixe e iriam ficar com o dinheiro da venda desse peixe. Mas o que acontece a Pedro, Tiago e João? Eles deixam de lado tudo e seguem Jesus. Lembrem-se, eles tinham feito a maior pescaria de sempre. Mas depois, chegando à praia, onde poderiam ir fazer render o peixe, o que acontece? Largam tudo e seguem Jesus. Pedro, Tiago e João deixaram aquilo que era a bênção material do fruto do peixe, deixaram de lado essa bênção material para seguir o Senhor das bênçãos. Muitas das vezes acontece que o nosso relacionamento com Deus está mais focado naquilo que é a bênção que podemos ganhar de Deus do que no próprio Senhor da bênção, aquele que dá e que pode tirar as bênçãos. Então o nosso relacionamento com Deus não pode depender daquilo que Deus nos dá ou deixa de dar. Isso é um relacionamento interesseiro. Não é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser adorar, seguir o Senhor pelo aquilo que Ele é. É verdade que Ele nos abençoa. E todos nós podíamos ter aqui testemunhos de bênçãos sem medida que Deus nos dá. Mas nós não seguimos Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, mas sim por aquilo que Ele é. Coloquem-se na posição de Pedro, quando o fruto do trabalho daquele momento estava ali, ele deve ter pensado: eu vou conseguir vender este peixe todo, vou conseguir ter mais dinheiro. Mas Jesus diz: olha, tu não vais mais ser pescador de peixe, tu vais ser sim pescador de homens. E ele, no mesmo momento, ele larga tudo e segue Jesus. Ele poderia dizer: Senhor, mas deixa-nos pelo menos vender o peixe e depois nós vamos seguir-te. Deixa-nos pelo menos fazer algum dinheiro, porque esse dinheiro também vai ajudar a tua obra, também vai ajudar a empreender este ministério que tu estás a querer implementar. Tantos argumentos poderiam ser dados e nós damos tantos argumentos quando somos chamados para servir ao Senhor, mas existe alguma coisa que se sobrepõe àquilo que é a nossa disponibilidade que temos para servir ao Senhor. Nós damos muitas desculpas. Eu tenho que trabalhar. É verdade, nós temos que trabalhar. Pior é quando o trabalho se sobrepõe àquilo que é a nossa dedicação ao Senhor. Aí já é pecado. E o dinheiro faria ou não falta? Certamente faria. Mas eles perceberam ali que Jesus, Ele é o Senhor de tudo. E da mesma forma, naquele instante em que eles estão lá no meio do lago, Jesus, com uma espécie de estalar de dedos, fez aquele peixe todo vir para as redes. Jesus também conseguiria sustentá-los naquilo que eles precisariam. Neste momento em que eles deixam tudo e seguem. E quando deixam tudo. Eles nunca mais voltaram a ser pescadores. Eles nunca mais voltaram a este ofício. Eles eram pessoas que seguiam Jesus e iam pelos locais onde Jesus ia e nunca lhes faltou nada. Nós temos que entender que o material, desde o momento em que nós estamos a seguir Jesus com todas as nossas forças, concentrados no Senhor, a segui-lo e a obedecer-lhe, que o material jamais vai ser um problema para Deus nos sustentar. Ele promete isso em Mateus 6. Quando ele diz: olha, parem e olhem para as flores do campo, olhem para as árvores, para os pássaros. Eles não fazem nada e o Senhor os sustenta. Busquem primeiro o reino de Deus e toda a justiça, e Ele vos há de acrescentar essas coisas. O problema é que nós, muitas das vezes, confundimos necessidade com capricho. E o mundo é perito a fazer isto. O mundo é perito em nos fazer perceber que, tudo o que está à tua volta, o que o mundo te pode oferecer transformou-se numa necessidade. E não é ter o último telemóvel, ter o último carro, ter uma casa maior, ter umas férias melhores. Não é necessidade, são caprichos. Mas comer, vestir, abrigo, beber, isto são necessidades. E o Senhor promete que quem dedica a sua vida a Ele, que Ele não vai deixar faltar isso.
Porque não é porque nós estamos a colocá-lo em primeiro lugar. Então, irmãos, nós temos que entender, muitas das vezes, temos que perceber, muitas das vezes nós confundimos necessidade com capricho. Cuidado, temos de ser sábios e entender que há necessidades, é verdade, mas que muitas das necessidades que o mundo nos quer fazer passar de que temos, se calhar não temos. Porque o telemóvel que nós temos chega bem. O carro que nós temos chega bem. Isto faz-me lembrar aquilo que está em Mateus 19, 16, 22, que é a história do jovem rico, que conta, então Jesus conta esta história também lá em Mateus e diz: um jovem aproximou-se de Jesus e disse-lhe: Mestre, que hei de fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: Porquê é que me estás a fazer porquê é que me fazes perguntas acerca do que é bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Perguntou ele: Quais mandamentos? Jesus nomeou: não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho contra ninguém, respeita o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: todos esses mandamentos eu tenho cumprido. O que me falta ainda? Jesus acrescentou: se queres ser perfeito ou maduro, vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Ficarás assim com um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o jovem, ao ouvir isto, foi-se embora triste, porque ele era muito rico. Então este jovem, apesar de ter uma vida exemplar a nível religioso, era uma pessoa extremamente religiosa. Ele cumpria com todos os mandamentos, todos os rituais. E nós sabemos que os judeus tinham rituais e rituais. E ele cumpria com todos eles. E aquilo que Jesus disse foi: olha, o teu coração, tu estás a cumprir esses rituais, essa religião, mas o teu coração não está dedicado 100% a mim. Tu estás a ter esse estilo de vida como que há alguém que quer fazer parecer que está em paz com Deus, mas na verdade tu tens um outro Deus na tua vida, que é a riqueza, que é o dinheiro. E o jovem, mediante esta confrontação de Jesus, o que é que o jovem faz? Ele vai-se embora. Ele não segue Jesus. E nós conseguimos ver aqui um contraste entre aquilo que é a decisão de Pedro. É verdade que Pedro não era muito rico, não era rico, era pescador, mas tinha ali muito peixe que lhe podia dar um bom dinheiro, em comparação com este jovem rico, que era rico. Um segue Jesus, deixando tudo para trás. O outro, porque era muito dependente das suas riquezas, acabou por não seguir Jesus. E a pergunta que eu faço é: como é que está a nossa vida? O que é que nesta terra te pode estar a prender e a dificultar o teu seguir a Jesus a 100%? Se Jesus virasse para ti e Jesus dissesse: ok, a partir de hoje tu não vais mais ser pescador de peixe, tu vais ser pescador de homem. Qual seria a tua atitude? Largavas tudo e seguias? O que é que te tem estado a impedir para tu agarrares o propósito que Deus tem para a tua vida aqui nesta terra? O propósito inclui trabalhar, inclui ter família, inclui viver nesta terra. O problema é quando nós fazemos disso aquilo que é a nossa prioridade, colocando de lado o próprio Deus. Percebem, irmãos? E segundo o jovem rico, ele cumpria com todos os mandamentos. Ele tinha uma vida, ele ia à igreja todos os dias, ele ia à reunião de jovens, de mulheres, de culto, de reunião de oração. Ele ia a todo lá, ele dava o dízimo, ele estava cá quando era preciso limpar, ele estava disponível para tudo. Mas o seu coração estava afastado de Deus. Porquê? Porque ele dependia mais, confiava mais nas riquezas deste mundo do que no Deus que é todo-poderoso e que lhe poderia... Não lhe ia faltar nada. Assim como não faltou nada a Pedro, Tiago e João e aos discípulos, também não ia faltar nada ao jovem rico. Mas o jovem rico, porque estava acomodado com as riquezas deste mundo, acabou por rejeitar esta chamada de Jesus e afasta-se. No teu relacionamento com Deus, qual é o teu ponto de interesse? Estás mais interessado nas bênçãos que podes ganhar por meio dele ou estás mais interessado nele como pessoa? Mesmo se não existirem bênçãos nenhumas. Essa era a acusação que Satanás fez a Jó. Satanás, diante de Deus, disse: Jó, ele segue-te porque tu lhe rodeias com tudo o que há de bom e de melhor. Porventura Jó de balde seguirá a Deus? É o que Satanás diz. Porventura, se tu tirares essas coisas todas, esses bens materiais todos a Jó, ele vai-te continuar a seguir? E Deus diz:
podes tirar tudo o que ele tem e tu vais ver que ele me segue. E Satanás veio e tirou tudo a Jó. Jó ficou sem nada. Depois, Satanás volta e diz, afinal não era bem isso, é a vida dele, a saúde que tu lhe dás, a mulher, os filhos, tira-lhe lá isso, a ver se ele não se revolta contra ti. E Deus disse, vai lá e tira, só não podes tirar a vida dele. E a Bíblia diz que Jó tinha tumores desde a planta do pé até às pontas dos cabelos. Morreram os filhos, morreram os servos. A mulher disse-lhe, tu nega a Deus, porque Deus abandonou-te. E Jó diz, aquilo que Deus deu, pode tirar. E no fim daquela experiência, aquilo que me marca, é que Jó, ele utilizou toda aquela experiência em que ele era um homem rico, riquíssimo. A Bíblia diz que ele, no sítio onde vivia, era um homem mais rico que vivia. Ele tinha centenas de animais, tinha servos, tinha muitos filhos. E nós sabemos que no tempo judaico, e neste tempo, hoje já não é tanto assim, mas ter muitos filhos era sinónimo de riqueza, sinónimo de bênção. Morreram os filhos todos. Mas aquilo que Jó, chegando no fim dessa experiência que ele teve, ele diz, se eu antigamente ouvia falar de Deus, eu agora conheço Deus face a face, eu agora vejo Deus. E aqui está, irmãos, qual é a nossa motivação. Se Satanás fizesse esta acusação à tua vida, se lhe dissesse, olha, tira tudo o que está, tudo o que ele tem, toda a riqueza, a saúde, tira-lhe isso, e tu vais ver que ele se revolta contra ti. O que é que Deus diria de nós? Será que Deus poderia confiar em nós da mesma forma que confiou em Jó? Tem que nos fazer pensar. E depois esta missão, e termino aqui, esta missão que Jesus dá a Pedro, Tiago e João, especificamente a Pedro. Já não vais mais ser pescador, mas vais ser pescador de homens. Irmãos, esta missão que Jesus dá a Pedro, Ele dá-nos a nós também. Dá-nos na grande comissão. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele diz que nós temos que comunicar o Evangelho até aos confins da terra. Temos que falar daquilo que Jesus fez em nós. Temos que falar da Bíblia aos outros, falar do Evangelho. De que todas as pessoas são pecadoras. Pecadoras porquê? Porque elas erraram. Porque decidiram ter um estilo de vida afastado daquilo que Deus tem para elas. E essa decisão que todos os dias as pessoas tomam, e todos nós, de alguma forma, mais ou menos, nós tomamos decisões que sabemos que são contra a vontade de Deus. E ainda fazemos hoje em dia. E isso afasta-nos de Deus. Nós temos um fosso entre nós e Deus por causa do pecado. E nós, por meio de religião, por meio de tentativa de chegar a Deus, nós não conseguimos chegar a Deus. Porque não temos nada dentro de nós demasiadamente bom ou perfeito para podermos chegar a Deus. Todo o esforço que nós podemos fazer é um esforço em vão. E Deus, olhando para a nossa miséria, olhando para a nossa decisão de pecar, Ele disse, eu vou arranjar um plano para vos salvar, para voltar a relacionar-me convosco. E esse plano foi Jesus, que veio. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esta morte espiritual, deste afastamento de Deus, em que nós não conseguimos ter acesso a Deus. Era preciso alguém que fosse santo, porque Deus é santo, sem pecado, para vir pagar este preço, para vir pagar esta dívida. E foi Jesus que veio à terra, viveu de uma forma perfeita, agradável a Deus. Foi à cruz morrer por nós. Por isso, a cruz é um símbolo para nós, um símbolo de redenção, de esperança. Um símbolo em que nos pode dar uma nova vida, sabendo que aquilo que Jesus fez ali na cruz foi no meu lugar, foi no nosso lugar. Em que nós podemos dizer, mediante palavras ditas pela nossa boca, com respaldo no nosso coração, em dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu creio que aquilo que Tu fizeste é o suficiente para eu ter paz com Deus. Eu quero aceitar-te como meu Senhor e Salvador. Eu quero ter uma vida em que vou honrar aquilo que Tu fizeste por mim. Eu não quero mais viver para o pecado. Apesar de pecar, e todos nós pecamos, eu não quero mais viver essa vida de acordo com aquilo que são os rudimentos do mundo do pecado. Eu quero ter uma nova vida em que eu vou amar-te a ti e amar o próximo como a mim mesmo.
E nós temos uma nova vida e somos dirigidos para uma nova vida. E dentro desta nova vida, nós somos pescadores de homens no sentido em que nós temos o Evangelho para poder comunicar aos outros aquilo que Jesus fez. E é neste sentido que somos pescadores de homens. Todos nós temos esta missão. Investir em pessoas, evangelizar, discipular. Esta é a verdadeira missão que temos na Terra. Temos que trabalhar, também podemos passear, tirar férias. Sim, isto é tudo lícito. Mas nada disso se pode sobrepor àquilo que é a nossa principal missão na Terra, que é sermos veículos do Evangelho para outros que ainda não conhecem Jesus. Há pouco, no princípio, falava do tempo que passa. O tempo está a passar muito rápido, irmãos. Nós já vamos no segundo mês de 2022, já estamos a meio do mês. Daqui a nada estamos em março, abril, maio e o tempo vai passando. E a reflexão que eu quero que você faça. As semanas passam. Qual é o investimento que está a fazer para cumprir esta missão? Está a investir em pessoas? Ou está completamente a falhar a missão que Deus tem para si? Porque se o irmão está mais preocupado em pescar o peixe e ficar com o peixe do que pescar homens para a glória de Deus, então está a falhar naquilo que Deus o criou para fazer e mediante aquilo que foi a sua salvação. Uma promessa nós temos. Quando nós nos focamos naquilo que é o pescar homens, todas as outras pescarias e peixes o Senhor irá acrescentar. Porque foi Ele que veio, foi Ele que fez o peixe vir para a rede. E Pedro sabia, ou eu fico agarrado a esta pequena bênção, que está aqui, que apesar de ser muito peixe, é pequeno comparado com aquilo que eu posso ter por toda a eternidade com este meu Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ter consciência disto, de que jamais uma bênção material poderá substituir tudo aquilo que Jesus tem para nos oferecer durante toda a eternidade. Possamos estar focados naquilo que é a missão de sermos pescadores de homens. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te queremos agradecer, Senhor, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. E obrigado por este exemplo deste homem pescador, Pedro, também Tiago e João, que largaram tudo para Te seguir. Senhor, ajuda-nos no sentido em que largar tudo, é verdade, nós temos que trabalhar, temos que ter as nossas vidas, pagar os nossos impostos, também ter aquilo que é o normal ter em termos de família, mas, Senhor, que nada disso possa fazer com que nós paremos de crescer espiritualmente. Que nada disso possa ser o foco. Que o foco possa usar isso tudo para pescar homens, para a Tua glória, para que o nome de Jesus possa ser conhecido por todo o mundo, Senhor. Usa-nos, usa-me, usa cada um de nós, Senhor, para sermos pescadores de homens. E que nós possamos ter este compromisso de fazer aquilo que é a Tua vontade. É verdade que podemos decidir, mas ajuda-nos a decidir de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos constantemente fazer a pergunta: o que é que Jesus faria nesta situação? E copiarmos aquilo que é o nosso Mestre Jesus. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela vossa presença. Não se esqueçam todas as atividades que haverão no decorrer da semana, principalmente reunião de oração 18h45 aqui na igreja, depois reunião de jovens também. Fiquem atentos ao WhatsApp e próximo domingo estaremos cá às 17h30 para juntos também louvarmos ao Senhor e aprendermos acerca da Sua palavra. Bom domingo, bom serão, boa semana, que o Senhor vos possa abençoar grandemente. Obrigado.